Que o bom amigo Espírito Santo possa reinar na nossa vida nesta noite. Amém, irmãos? Que alegria estar aqui com vocês. Meu amigo pastor Gilson, eu falo sempre para ele que ele pode brincar o quanto quiser, né, irmãos? Porque o homem é grande, né? Não dá nem para a gente reclamar, porque daí tem que ser bom de perna para correr, né? Então, que Deus te abençoe muito, pastora Sueli, que Deus abençoe, que vocês possam continuar sendo instrumento de Deus para a vida das pessoas que aqui estão, para esta igreja. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor vereador Samuel Pinheiro. Samuel tem sido uma voz profética que Deus tem levantado nessa cidade no meio político. E ele sabe da dificuldade que é, da luta que é, e que os irmãos possam estar orando, continuar orando, para que Deus continue abençoando Samuel ali e fazendo com que os projetos de Deus sejam cumpridos na vida dele. Vocês ouviram sobre a Semana da Cultura Evangélica e vai ser um prazer muito grande ver vocês ali. E eu ouvi o povo cantando aqui hoje, e eu gosto de cantar também. Eu queria pedir para o rapaz do violão se eu posso usar o violão seu aí. Cadê o rapaz? Está lá. Posso usar ali? O microfone ali está ligado também? Então eu vou cantar ali, tá bom? Depois nós conversamos sobre o que Deus tem para nós hoje aqui. Tem essa esperança. Amém? Muito em breve a gente vai embora, irmãos. Vamos voltar para casa e vai ficar por um tempo que a gente não vai lembrar mais todas as lutas e dilemas que estamos vivendo e enfrentando por esses dias. Eu quero ler com vocês um texto, ainda continuando a festividade de vocês, né, que foi por esses dias, 19 anos de comunhão cristã, Nova Aliança, hein, pastor Gilson? 19, já ficaram de maior, já tem um ano, agora já está começando a ficar bom. Então, 19 anos, e que se o Senhor não vir por esses dias, que vocês possam completar ainda muitos anos adorando ao nome do Senhor Jesus. Então, eu gostaria de ler um salmo bastante conhecido, Salmo de Davi, Salmo 103, verso 1 e 2, e gostaria de meditar com vocês nesse texto. Salmo 103, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Eu vou repetir: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O 2 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu fico pensando o que Davi estava pensando quando escreve esse salmo. E eu gostaria de conversar um pouco com os irmãos a respeito de possibilidades que nós teríamos se a gente pudesse entrevistar alguns personagens da Bíblia e perguntar para eles se eles tinham razão, motivo para bendizer ao Senhor. E talvez a gente encontrasse o velho Abraão, que foi ele que começou tudo, a origem nossa foi de lá. E se a gente conversasse com Abraão e disse assim: Abraão, diz para mim, você tem motivos para bendizer o Senhor? Qual é que é a tua história? Conta para mim a tua história. E Abraão ia dizer para a gente assim: se eu tenho motivo, eu vou contar para você a minha história. Eu não conhecia esse Deus, nunca tinha ouvido falar desse Deus. Nós tínhamos uma cultura totalmente diferente. Meu pai era sacerdote de um Deus pagão. A gente fazia cultos a esse Deus pagão. E eu não conhecia essa história, não conhecia esse homem, não conhecia esse nome. Mas um dia eu estava em casa e ouvi a voz desse Deus. E eu nunca tinha ouvido esse Deus falar. Mas a primeira vez que eu ouvi esse Deus falar, eu entendi que ele era Deus. A Bíblia conta a história de Abraão e você vai ver que Abraão não tinha intimidade nenhuma com Deus. Abraão nunca frequentou um curso de teologia, não ia numa escola sabatina, não ia numa escola dominical, não ia num culto de oração, não ia em nada. Abraão não conhecia nada. Mas o dia que Deus apareceu para ele, falou: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele entendeu e compreendeu, falou: só pode ser Deus. Juntou as trouxinhas, colocou a malinha nas costas e queimou o chão, meus irmãos. Foi embora. Deus falou que é para andar, vou andar.
E às vezes nós que já estamos um tempo na igreja e nos dizemos, né, conhecedores da palavra de Deus, conhecemos Deus, sabemos quem é Deus, e Deus fala e a gente fica, mas será que é Deus mesmo? Principalmente quando aquilo que Deus fala não é bem aquilo que a gente queria ouvir. Porque é fácil quando Deus responde aquilo que a gente quer ouvir. Difícil é quando Deus, a resposta de Deus, ela não coincide com a nossa vontade. Porque a gente sempre vai achar que Deus se enganou. A gente sempre vai achar que Deus não está no controle. E acontecem umas coisas complicadas que você custa a entender como Deus pode estar no controle e permitir que coisas assim aconteçam. Às vezes na nossa família, às vezes à nossa volta, e você fica pensando, mas como é que Deus permite isso? E Ele não perde o controle nunca. Ele está no controle sempre, Ele continua no controle. E aí Abraão ia dizer, e eu mesmo sem conhecer desse Deus, eu saí, fui andando, e meus pais perguntaram, toda a minha família perguntou, para onde você vai? Eu falei, não sei, esse Deus mandou eu sair, eu estou andando. 75 anos já era. O Tadeu disse que Abraão já estava quase, nessa época, quase andando de pantufa. Ainda estava de chinela havaiana, mas daqui a pouco ele já estava andando de pantufa. Mas Abraão sai com 75 anos para começar um chamado. E aí talvez eu esteja falando com gente aqui hoje que Deus já falou com você, você tem uma chamada de Deus para um ministério, para uma obra específica, você fala, mas eu acho que já não dá, já estou cansado, já vivi bastante, já acho que vamos deixar para os mais novos. Quando Deus chama, Deus capacita. Deus não se equivoca nas suas chamadas. Deus nunca chama um achando que ia chamar o outro e chamou aquele por engano, não. Deus chama sempre as pessoas que Ele tem chamado, que Ele tem propósito para elas. Abraão sai com 75 anos e um dia ele está andando de noite, está peregrinando pelo deserto. Deus fala, Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu. Abraão olhou para o céu, Deus disse, conta as estrelas. É claro que ele não conseguiu contar. Deus disse, assim vai ser a sua descendência. Para um homem, a gente às vezes não consegue entender essa linha judaica, porque a gente é ocidental, irmãos. Agora, para um homem oriental, lá, judeu, Deus falar desse tamanho aí, assim vão ser os seus filhos, os seus descendentes, o cara olha para o céu e fala assim, rapaz, eu estou bem na fita demais da conta. Isso é quanto herdeiro, quanta gente vai descender de mim, isso é muito bom para eles, é honroso, é gratificante ter tantos filhos que vão ser descendentes. Ele diz, fechou, Deus, estou contigo, fechou. Não é assim que a gente faz quando Deus faz uma promessa para a gente, e quando a promessa é boa, então a gente já fica, Deus, Deus sabia que o Senhor tinha algo especial para mim, sabia que o Senhor não ia me deixar na mão. Ei, Deus grandão, a gente levanta e adora e agradece. Só que o tempo de Deus não é contado em minutos como o da gente. O tempo de Deus não é contado como contamos a nossa história. E o tempo de Deus às vezes demora um pouquinho mais do que a gente acha que vai acontecer. E aí quando demora um pouquinho mais, a gente já começa a achar que Deus se esqueceu, que Deus errou, que aquilo que falou, acho que não era Deus que falou, porque se Deus falasse, já tinha acontecido, porque acho que não vai acontecer, e a gente começa a pôr em dúvida o chamado de Deus. E Abraão também foi assim. Abraão, olha, o pai da fé, o homem, Abraão começou a ficar pensando, falou, rapaz, mas já está passando, o tempo está passando. Tinha 75, 80, 85, já estava ficando daí mais maduro, jovem há mais tempo, e nada de vir o filho. E aí a mulher de Abraão chamou ele para uma conversa. E quando a mulher chama a gente para uma conversa, irmãos, eu sempre aconselho, mulher chamar você para uma conversa, você nunca fale nada primeiro, você escute. Escute tudo que ela tem para falar. E se ela falar o que você acha, você não responda. Você diga o que você quer que eu ache. Samuel diz que tem duas qualidades de marido. Os maridos que querem ter razão e os que resolveram ser felizes. Então funciona assim, os que resolveram ser felizes é mais fácil, você é feliz e pronto. Então é assim. Aí a mulher chamou ele para conversar e falou assim, amorzinho, eu tenho uma solução para o nosso problema aí. Ele disse, o que é? Ele disse, Deus não chamou você para um ministério? Chamou. Deus não falou para você que você ia ser pai de uma grande nação? Falou.
Pois então, e até agora nada, né? Ele falou, pois é, mas eu estou esperando. Deus falou, vai acontecer. Mas eu acho que Deus está esperando uma atitude nossa. Sabe esse povo assim da televisão que geralmente vem com umas atitudes mirabolantes? Eu conheço uma história, um colega meu foi pregar numa região aí, que eu não vou falar aonde, nem que me corte o pescoço, mas ele foi pregar numa região e ele voltou. E disse que aconteceu um absurdo. Ele disse, ó, eu estava pregando lá e estava acontecendo um trabalho especial numa outra igreja lá. E ele disse, olha só o que aconteceu. O cara chegou no primeiro dia e ele falou assim, irmãos, no final do culto, os irmãos passem ali na frente, que eu já deixei com o pessoal ali da diaconia, tá? Para vender para vocês um shampoo ungido. Entendeu? Então você pega esse shampoo ungido, você lava a sua cabeça, até os careca podem lavar, não dá nada. Que daí não vai ter pensamento ruim nenhum. Todo pensamento que você tiver, que for um pensamento que não for de Deus, não vai vir mais na tua cabeça, porque shampoo ungido vai bloquear esses pensamentos aí, entendeu? Já foi um absurdo, né? Mas no sábado foi mais forte aí. No sábado ele falou, irmãos, hoje é o seguinte, a hora que você sair, você vai lá fora, hoje nós estamos vendendo palmilha ungida. Rapaz, é da cabeça aos pés, o negócio é completo. É palmilha ungida. E você vai pôr a palmilha dentro do teu sapato. E todo ataque do inimigo é de baixo para cima, meu irmão. E aí vai ser bloqueado o ataque do inimigo, que está com a palmilha ungida. Pegou a visão, irmão? Não, irmão, tem gente ligeira nesse mundo. E falou assim, e amanhã, e já deu a receita para amanhã. E amanhã é o seguinte, eu quero que cada um dos irmãos traga um bife para a igreja. Bom, nesse preço que está a carne. Um bife bovino. Aí traga um bife. Aí quem tinha mais condição trouxe bife de alcatra, bife de coxão mole, bife de patinho, bife de setinha, não tem mais, vou trazer e acabou. Bife de lombo agulha, bife de acém, e todo mundo levou um bife para a igreja. Daí ele falou o seguinte, nós vamos orar, e toda maldição, todo pecado vai sobre esse bife. Você chega na tua casa e enterra esse bife. Olha que desperdício, meu irmão. Você enterra esse bife e está zerado, meu irmão. Tua vida daqui para frente vai ser uma vida de bênção e de vitória. Você já entendeu essas coisas? Você consegue entender isso? Eu fico pensando que esse povo nunca teve numa aula de escola dominical, nunca teve num curso de teologia, nunca teve, que era para pegar um gato morto, né, irmãos? Bater nas costas de um pregador desse até o gato miar. Para ver se parava com esse tipo de pregação dentro de uma igreja. E o pior é que tem gente que comprou shampoo, comprou a palmilha, trouxe o bife, porque as pessoas querem algo palpável. E daí a mulher de Abraão falou assim, e não aconteceu até agora, né? Ele falou, pois é, mas eu estou esperando. Pois é, mas eu tenho um negócio aqui para você, eu acho que nós precisamos fazer, nós precisamos tomar uma atitude. Ele disse, que atitude? Ela disse assim, eu tenho minha serva Agar. Minha serva, ela é escrava minha, então ela me pertence, é minha propriedade. Se ela é minha propriedade, se você tiver um filho com ela, o filho não é dela, o filho é meu, porque eu sou dona dela. Então, olha a linha de pensamento, é complexo. Nós homens não conseguimos nem conseguir acompanhar esses raciocínios, né, pastor Gilson? Mas a mulher, ela pensa mais que a gente. Ela falou, então ela vai ter um filho, você vai ter um filho com ela, o filho não é dela, é meu, porque eu sou dona dela, e fechou, acabou. Topa? Já que você insiste, né? Não fui eu que dei a ideia. Já que você insiste, foi o que aconteceu. Você conhece a história da Bíblia. Abraão teve um relacionamento sexual com Agar. Agar ganhou um nenê. Puseram o nome de Ismael. Beleza, a criança estava ali correndo. E Abraão continua contando e fala, eu fiquei felizão da vida. E falei, está resolvido o negócio. Mas como eu achei que estava tudo resolvido, um dia Deus resolveu vir conversar comigo de novo. Deus sempre vem. Eu vou repetir, ele sempre vem. Mesmo quando o homem tinha pecado lá no Jardim do Éden, que achou que Deus podia aparecer na vida dele e falar, e aí, Adão, o que você fez? Não, Deus apareceu do mesmo jeito, chamando do mesmo jeito para aquela conversa que Deus fazia. Deus quer relacionamento. E aí Deus apareceu para Abraão e falou, como é que você está, Abraão? Ele falou, estou felizão da vida, Deus. Ele disse, ele falou, estou feliz, ó o menino aí. Deus disse, que menino? O filho que o senhor falou aí, o filho da promessa. Deus disse, não tenho nada a ver com esse menino aí, não falei nada disso aí. Falei, não, mas Agar, Sara, nós tivemos essa ideia aí, está aí o menino. Falei, não é esse, é um outro. Eu falei que eu teu com a tua mulher. Se estava complicado, meu irmão, para ter o Ismael, com 80 e poucos anos, imagina agora que ele estava com 99. Aí Deus falou, não, mas vai ser teu e da tua mulher.
É o seguinte, vamos fazer um trato, vamos renovar o nosso trato. Você pisou na bola comigo, Abraão. Não era essa história, não era isso que eu tinha te falado desde o início. Mas assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. A nossa parte sempre nós temos que fazer. Deus falou para Abraão assim, eu não me esqueci das promessas que eu fiz para você. Elas vão acontecer. E elas vão acontecer para provar para você que eu não dependo do homem, nem do que o homem diz para acontecer. Porque a gente fica muito assim, dependendo do homem, né? Está aqui Ana, né? Uma Ana que falou hoje aqui. Os médicos disseram que não. Samuel também, os médicos disseram que não. E quem você vê um médico dizendo, dando um laudo, dizendo não vai falar, não vai para casa, não vai sobreviver, vai morrer. Você diz, vai morrer. Ele estudou para isso. Ele pode até ter estudado para isso, mas a última palavra continua sendo dele. O nosso Deus, aleluia. É Ele que tem a última palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão confia então naquela palavra, o anjo vai embora, o anjo do Senhor, a teofonia que apareceu ali, vai embora e passado o tempo da gestação, Sara tem um filho. Sara com 90, Sarai, né, que depois mudou o nome, com 90 anos tem um filho. Abraão com 100 anos. Eu gosto de falar isso porque, para exemplificar a alegria desse homem. Minha mãe faleceu com 37 anos. Eu tinha 12 anos quando minha mãe faleceu. Eu sou o filho mais novo de 5 filhos, 5 irmãos. E meu pai, 4 anos depois, casou-se de novo. Quando eu casei, 15 dias depois do meu casamento, nasceu meu irmão, o Enio. 15 dias depois que eu casei. E eu e a Simone combinamos de não ter filhos. E a gente falou, não, vamos ficar 3 anos sem ter filhos. E a gente ficou 3 anos sem ter filho. Aí a Simone resolveu fazer vestibular e passou. Daí ela falou, e agora? Vai fazer a faculdade, depois nós pensamos nesse negócio de ter filho. E a Simone foi fazer a faculdade. E a Simone engravidou do meu filho Lucas, que é o mais velho, quando ela estava no final da faculdade. Então o Lucas nasceu, a gente tinha 8 anos de casado, mas toda a família sabia que nós não íamos ter filho, porque a gente tinha combinado e ia esperar. Mas quando eu tinha uns 6 anos de casado, mais ou menos, pastor Justo, meu pai me ligou. Meu pai me ligou e disse, tudo bem, pai do senhor, pai, ô pai, tudo bem, bem. Como é que estão as coisas por aí? Eu falei, aqui vai bem, pai, e aí? Não, tudo bem. Nada de filho por aí? Ele falou. Eu até estranhei a pergunta, que eu falei, todo mundo sabe que não vai ter filho aqui. Eu falei, não, pai, o senhor sabe, no nosso combinado, tal, esperar a Simone terminar a faculdade. Ele falou, pois aqui vem mais um. Ele não ligou para perguntar se ia vir filho aqui, ele ligou para curtir com a minha cara, entendeu? Ele disse, você não faz, eu faço aqui, né? Então, 63 anos o pai tinha quando nasceu o Heitor, meu irmão mais novo. O Heitor nasceu com 5 quilos 150. Não era um bebê, meu irmão, não era um bebê. 5 quilos 150 não é bebê. Já é um nenê, né? Não é bebê. E o Heitor, a minha madrasta é loira, então o Heitor tinha uns fiapinhos de cabelo assim na cabeça, e pensa num piazinho. Aí quando ele tinha uns 8 meses, 10 meses, o pai ia com ele na panificadora, no mercado, aquela massinha. Todo mundo via que ele mexia com aquele piazinho, né? É netinho? Não, é filho. Aí meu pai tinha 63 anos e já estava nessa empolgação. Eu fico pensando, Abraão, meu irmão, com 100 anos, voltaram do hospital, né? Foram consultar, porque a mulher estava morrendo, leva para o hospital para ver o que está acontecendo. Chega lá, o médico examina, fala, ó, não tem ninguém morrendo aqui não. Essa mulher está grávida, eu não acredito. Ele falou, tá, mas Deus falou, pois é, mas eu não acreditava, mas tá. É que às vezes a gente não acredita, mesmo que Deus fale. E aí, voltaram para casa, né? E aí a Sara, tudo envergonhada, com 90 anos, né? As empregadas ali, ui, daí, patroa, o que a patroa tem? Estou grávida. E chegaram, Abraão foi lá cuidar das coisas, e a turma ali, os homens que trabalhavam com Abraão, e daí, patrão, o que a patroa tem? Está grávida. 100 anos, a mulher grávida, meu irmão, tem que comemorar, tem que festejar. Assim estava Abraão, faceiro da vida. Veio o filho, Isaque, alegria, sorriso. Ele disse, acha que eu não tenho motivo para bendizer o nome do Senhor? Veio meu filho, a minha bênção. Deus, depois de 25 anos que Ele prometeu, veio a promessa. Quanto tempo faz que Deus prometeu para você que ia fazer alguma coisa? Que você já está desanimado aí? Quanto tempo tem? 25 anos. Abraão esperou a promessa de Deus acontecer. Mas Deus é tão Deus. Deus é tão Deus que às vezes eu fico pensando, Deus, o Senhor às vezes judia da gente. Que daí quando o Isaac estava faceirão da vida, Deus apareceu de novo. E Abraão, como é que você está? Feliz? Ele disse, meu Deus, feliz.
Você me ama, Abraão? Amo é apelido, Deus. Se eu amo o Senhor, meu Deus. Oi, que eu amo, o Senhor me deu o filho, né? Primeiro eu errei, não era aquele, daí o Senhor me deu o outro, e está aí já, olha o tamanho desse cara aí, tá. Deus falou, pois é, então é o seguinte, eu vim fazer um negócio, fazer um pedido para você. O que você veio pedir? Eu quero que você ande caminho de 3 dias, vá até o Monte Moriá, e ofereça ele em sacrifício para mim. Você já parou para pensar o que passou na cabeça de Abraão, quando Abraão ouviu essa voz de Deus, essa proposta de Deus? Fala, não, meu Deus. Que tipo é isso, Deus? O Senhor demorou 25 anos para cumprir a promessa na minha vida. Flávio Josefo diz que Isaac tinha aproximadamente 25 anos quando Deus apareceu para ele e pediu ele em sacrifício. Se ele tinha 25 anos, tinha passado 50 anos depois, o Senhor me aparece e o Senhor quer aquilo que o Senhor me prometeu há 50 anos atrás. Mas Abraão não questionou. Eu sempre digo que Deus sabe até onde a gente pode ir. Coríntios capítulo 10, verso 13, Deus diz que não vos sobreveio, Paulo escrevendo aos Coríntios, inspirado por Deus, ele diz que não vos sobreveio tentação ou provação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar ou provar acima do que podeis, antes na provação vos dará o escape. Porque se fosse comigo uma provação dessa, eu tenho certeza, pastor Samuel, que não ia dar. Falar, Deus, vamos parar com a brincadeira, o senhor faz do seu jeito aí, mas para mim já não dá. Não vai dar, vamos abortar a missão. Abraão não teve nada de abortar a missão, nem falou com a mulher, nem falou, com certeza que se fala, a mulher pega uma medida restritiva, já vai, pega, meu Deus do céu, pega de tudo. Não saía com o Isaac de lá, mas não contou para a mulher, com certeza não contou. Tem coisas que não dá para contar, essa aí não dá para contar, não tinha como contar. Aí ele sai, e não era, vai ali atrás da sua casa, no lugar que você faz sacrifício para mim ali, e oferece Isaac ali atrás, porque Abraão nessa época já fazia sacrifício para Deus. Não, caminha 3 dias, vai até o Monte Moriá. E Abraão vai 3 dias até o Monte Moriá, e quando ele chega no Monte Moriá, depois de 3 dias, não dormiu com certeza, quem que dorme achando que vai matar o filho? Abraão sobe até o monte, e quando ele sobe até o monte, Isaac dá uma olhada, e diz, pai, eu já vi várias vezes o senhor fazer essa parada aí que nós estamos vindo fazer aqui. Aí é o seguinte, pai, o senhor está com o cutelo, eu estou com a lenha, o senhor está com o fogo, nós já caminhamos 3 dias. Cordeiro, o que nós vamos oferecer lá em cima? Abraão disse, Deus proverá para si o cordeiro. Deus sempre provê. Sempre. Mesmo quando você achar que está tudo perdido, Ele sempre provê. Eles chegaram até o monte. Flávio Josefo vai dizer que Abraão olhou para Isaac e disse que ele precisava contar uma história para Isaac, que Deus apareceu para ele. E disse para ele que Isaac podia morrer numa guerra, podia morrer de problema de saúde, podia morrer de doença, mas que Deus havia pedido Isaac em sacrifício para ele. Isaac olha para Abraão e diz, pai, eu conheço Deus e conheço o Senhor. Eu conheço o Deus que o Senhor serve. Se Deus pediu para o Senhor me oferecer em sacrifício, me ofereça. E me amarre bem forte, para que eu não me torne um sacrifício aleijão. Lembram lá de Levítico, a faca tinha que passar uma vez só, se o animal se mexer e tiver 2 cortes, já é rejeitado. Até nisso Isaac se preocupou. Aí Abraão amarra Isaac, deita Isaac ali no holocausto, em cima do altar que ele tinha feito. E quando ele levanta a mão com o cutelo para matar Isaac, Deus brada do céu, aleluia. Ele sempre brada do céu. E ele disse, não faças isso, Abraão, porque eu sei que você me ama. A Bíblia diz que Abraão olha do lado e havia um carneiro preso pelos chifres, mas a geografia bíblica diz que carneiros que se criavam ali próximo, no lugar mais próximo era 120 quilômetros dali. Como é que aquele carneiro chegou ali? Eu não sei, meu irmão. Eu sei que Deus proveu, porque Ele sempre provê, aleluia. E aí Abraão podia dizer para nós assim, eu pude levantar minha mão e dizer, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Porque Deus fez, Deus prometeu e Deus fez. E se a gente caminhasse um pouquinho pela Bíblia e encontrasse nosso irmão Moisés, Moisés, falasse, Moisés, o que você tem para contar para a gente? Você tem razão, tem motivo para bendizer o Senhor? Moisés ia dizer para a gente, eu tenho. Nasci num tempo em que a gente estava escravo dos egípcios. Havia uma promessa que havia de nascer um libertador. Quando eu nasci, minha mãe teve que me esconder durante 3 meses, para que eu não fosse morto. Quando não deu mais para me esconder,
ela me pôs no cesto de junco e jogou no Nilo para que eu fosse para algum outro lugar. A mão de Deus me direcionou até o palácio. E a filha do rei me adotou. A filha do rei me adotou, contratou minha mãe para ser minha ama de leite. Minha mãe, que ia ter o filho perdido, agora além de não ser perdido, foi contratada como funcionária pública, né? Ganhando para me amamentar. Pensa num trem desse. Pensa num Deus, pensa como é que Deus faz as coisas. Aí ele dizia, e eu cresci naquele palácio, ouvindo as histórias e sabendo que Deus tinha me escolhido para aquele tempo. E eu achei que estava tudo resolvido. Eu me preparei para aquele momento, eu me preparei para ser usado por Deus. E é bom a gente se preparar. Claro que é bom a gente se preparar. É bom nossos filhos estudarem, estarem preparados, mas o chamado de Deus na nossa vida, o preparo que a gente faz serve para nos ajudar. Para nos ajudar. Mas quando Deus chama, Deus se responsabiliza em capacitar aqueles que Ele chamou. Do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, para dizer para a gente assim, eu não dependo disso aí que você estudou. Não dependo. Nada disso que você estudou serve para mim. É para você, para o teu conhecimento, para você dizer que eu possibilitei você de ter esse conhecimento, mas sou eu que opero e do meu jeito. E aí Moisés ia dizer, e daí quando eu achava que estava tudo legal, eu tive que fugir. Tive que fugir porque a coisa ficou complicada, eu matei um cara lá, depois descobriram e eu tive que fugir. E eu passei 40 anos no deserto. 40 anos. Conversando com ovelha. Só andando com ovelha. Aí eu já não era mais poliglota, não sabia mais que eu falava tudo quanto é a língua que tinha lá. Eu era comandante das tropas do exército egípcio, agora não fazia mais nada, era só ovelha. As ovelhas davam um balido lá, eu já sabia o que a ovelha queria. Entendia tudo, conversava com a ovelha o dia inteiro. Porque ser pastor de ovelha, irmãos, a Bíblia compara o pastoreio e tal com o pastor de ovelha, a gente acha tão interessante sim, mas ser pastor de ovelha era uma coisa desprezível. Era uma coisa tão desprezível que eram os menores da casa que cuidavam das ovelhas. Porque os animais de pequeno porte eram cuidados pelos menores. Não era uma coisa que a gente falava assim, eu sou pastor de ovelha, nossa, que profissão legal. Não, era uma coisa que ninguém dava valor. E aí Moisés passa a cuidar de ovelha, e um dia ele vai dizer, mas um dia eu olhei para o céu, olhei para o alto do monte, e lá no Monte Horebe eu vi que tinha um brilho diferente. E eu falei, eu preciso ver o que está acontecendo lá. E uma coisa me chamou para ir lá ver aquilo, e eu fui. E eu fico pensando aqui, isso é uma conjectura minha, né? Que a Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e obedecem. E quando você vê esses vídeos, se você entrar na internet e procurar vídeos de pastores de ovelha se encontrando e depois se separando, você vai ver quando eles se encontram, um tem 100 ovelhas, 50 ovelhas, 30 ovelhas, cada um tem as suas ovelhas. Eles ficam ali conversando, as ovelhas ficam tudo junto, tudo aquele monte de ovelha. Aí quando ele vai embora, um dá tchau, outro dá tchau, o camarada sai, as ovelhinhas vão tudo atrás dele, as outras vão atrás do outro, ninguém se perde, meu. As ovelhas sabem quem é o pastor, não precisa ficar chamando, não. Elas sabem que o pastor dela está indo e vai embora atrás. Eu fico pensando, se Moisés subiu o Monte Horebe, o que deve ter de ovelhinha que tentou subir o Monte Horebe também? Era a ovelhinha patinando, derrapando para todo lado. Atrás de Moisés, ele está subindo e Moisés sobe as ovelhinhas atrás. E Moisés chega lá no alto do monte, e quando ele chega no alto do monte, ele disse, eu vi a sarça, e uma sarça pegando fogo. E quando eu cheguei perto da sarça, uma voz da sarça disse para mim assim, tira as sandálias dos seus pés, porque esse lugar que você está pisando é terra santa. E aí de novo eu fico pensando, por que Deus vai se manifestar numa sarça? Eu nunca vi, talvez vocês tenham visto, né? Esse pessoal que é paisagista aí, esse povo tudo, né? Que faz essas coisas bonitas. Eu nunca vi falar assim, eu vou plantar uns pés de sarça lá em casa no meu jardim. O paisagista recomendou uns pés de sarça. Meu irmão, um pé de sarça é uma coisinha feia. Um pezinho de uma arvorezinha desajeitada, cheia de espinho, nem os passarinhos não sentam nela. Porque a hora que vão voar, levanta, machuca tudo. Deus podia se manifestar num cedro do Líbano. Uma palmeira, pensa, numa oliveira, lá, de longe, quilômetros, olha que fogaréu que está lá. Não, negocinho pequenininho. Aí Deus disse para Moisés, tira as sandálias, porque esse lugar é santo. Porque onde está a presença de Deus, independente de onde seja, é santo. É santo. Aonde a gente chega como embaixador de Deus, a presença de Deus chega junto e os lugares se transformam, as condições se transformam. E aí Moisés vai dizer, e aí Deus falou para mim, eu quero que você vá lá e liberte meu povo. Aí disse, mas eu fiquei pensando, 40 anos atrás estava tudo legal, já estava lá mesmo, conhecia todo mundo, conhecia os políticos da época, né? Toda a reunião estava ali, tal, na cúpula, tal. Comandei exércitos.
fui para a Etiópia, voltei, venci batalhas, falava vários idiomas. Como é que eu vou chegar lá agora? Ninguém nem me conhece mais, nem sabe quem eu sou. Aí Deus olha e fala assim, por isso mesmo. Porque quando você estava lá achando que você era alguma coisa, se acontecesse algo assim, você ia dizer, não, mas é porque eu me formei, me preparei para isso, tal, eu sou o cara, tal. Agora eu estou te chamando porque você não é ninguém. E eu vou dizer para você como é que eu faço, porque eu uso quem eu quero, quando eu quero, da forma que eu quero, a hora que eu quiser. E é assim que Deus faz. Aí Deus chama Moisés e Moisés volta. Vocês conhecem a história. Vem lá, o faraó não deixa o povo ir, Deus endurece o coração do faraó, vem as 10 pragas, e depois da 10ª praga, o faraó libera o povo para ir. E aí Moisés está andando, e se você for ver, acompanhar a trajetória que Moisés está andando, que é designado no Êxodo, você vai ver que tem rotas de fuga para escape. Aí Deus aparece para Moisés de novo. Deus aparece para Moisés e diz, Moisés, você está indo para o caminho errado. Ele diz, mas como? Mas aqui, se acontecer alguma coisa, eu posso ir para lá, eu posso ir para cá, eu posso... Não, por isso mesmo, você está indo para o lugar errado. Volta. Volta e acampa em Piairote, de frente ao mar, volta lá. Mas lá não tem lugar para fugir, mas... Não estou falando que é para fugir. Volta. E Deus aparece para ele e diz assim, Moisés, volta e você vai ver o grande livramento que eu vou te dar, mas não fala mais nada. Deus não fala para Moisés o que ia fazer. Ele fala do livramento que ia fazer. E Moisés volta e ele acampa de frente ao mar. E aí, de repente, mal tinham parado ali, o povo olha para trás e estava aquele poeirão do exército que vinha vindo para matar eles. E todo mundo já começa, né, irmãos? Que aquele povo lá era difícil, irmãos. Pensa num povo rebelde, meu irmão. Pensa num povo murmurador. Pensa num povo falador. Pensa num povo difícil, irmão. Igual nós. Igual nós. E o povo começou a reclamar, vamos morrer aqui, não podia morrer lá no Egito, que lá tinha lugar para enterrar nós, agora não tem lugar nenhum nem para enterrar a gente. E Moisés dá uma olhada e ele diz, ficai quietos e vede o livramento que o Senhor vosso Deus vos dará hoje. Parece que eu estou vendo Moisés falar, dá uma olhadinha para trás lá. O povo dá uma olhadinha. Aqueles egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês vão ver. Eu fico pensando no tamanho da fé desse homem. Porque Deus não tinha falado nada disso para ele. Deus falou que ia dar um grande livramento. Aí eu acho que Moisés vai um pouquinho para frente, assim, pastor, e ele diz assim, ó Deus, o negócio é o seguinte, eu já falei um tanto de coisa lá. Agora gosto de ouvir o que vai acontecer aí, porque eu já falei, agora vamos ver o que vai acontecer, porque o povo está chegando, Deus, tem que ser meio ligeiro, tem que ser meio ligeirão. Aí Deus fala assim, Moisés, é o seguinte, manda o povo marchar. Aí, Moisés, como é que é, Deus? Manda o povo marchar. Moisés pensou, não, esse povo não vai marchar. Eu conheço esse povo com um marzão desse, mas não vai marchar mesmo. Quem sabe o milagre era para ser maior ainda, para andar tudo aquele povo por cima da água, porque Deus mandou o povo marchar. Mas dá a impressão que Moisés querendo aquela indecisão, porque esse povo não vai marchar, esse povo é muito rebelde, esse povo não marcha, não tem jeito de marchar, capaz de me matar aqui, não vou nem falar isso. Aí Deus fala, o que você tem na mão? Ele disse, eu tenho uma vara, Deus diz, toca as águas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tocou as águas, o mar começou, veio o vento e começou a soprar e o mar foi se abrindo e abriu todo o mar. E não era 10 pessoas, não eram 50 pessoas, não eram 1.000 pessoas, não eram 10.000 pessoas, era aproximadamente 2 milhões de pessoas. Sabe o que é isso, meu irmão? O mar se abriu e o povo começou a passar. E o povo começou a passar e foi passando, diz a Bíblia, a pés enxutos. E aí veio o exército de Faraó. Quando o exército de Faraó chega, olha o mar, olha o povo passando, diz, vamos passar também. Se eles passam, nós passamos também. Engano. A porta que Deus abre para os seus, para os escolhidos seus, é só para você passar, meu irmão. Então levanta a mão aí e toma posse, porque essa porta é para você. Os teus inimigos não vão passar por essa porta. Não vão, porque ela é sua, é para você. Aí eles passam, aí a Bíblia diz que já começa a encalhar os carros de guerra do Egito, mas não estava seco. Como é que agora já começa a encalhar? Está seco para o povo de Deus. Está seco para o povo de Deus. Quando terminam de passar todos, Deus manda Moisés fechar, Moisés toca as águas, fecha o mar, morrem todos afogados, e aí Miriam pega um tamborim e sai cantando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia! E aí, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí Moisés vai dizer para a gente. E aí eu pude levantar as minhas mãos e dizer, bendize, ó minha alma, ao Senhor.
E tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, aleluia. E aí, para finalizar, se a gente encontrasse o autor do Salmo, o Davi, e perguntasse: Davi, o que você estava pensando quando você escreveu esses salmos? O que passava pela sua cabeça? Ele ia dizer para nós: se eu te conto o que passava pela minha cabeça, eu estava lembrando de onde eu saí, como tudo aconteceu. Não tinha condições, não era para eu estar aqui, não era para eu ser rei, não era para nada disso. Um dia Samuel apareceu lá em casa e disse que vinha ungir um rei. Meus irmãos estavam tudo em casa, uns bitelão desse tamanho assim. Passou o primeiro, tipo os Gilson, assim, tudo grandão os caras. Aí passou Eliabe, passou Abinadab, passou Samar. Aquele dia não era para Abinadab. Aquele dia não era para Eliabe. Aquele dia era para você. Aquele dia era para você. Aleluia. Você olha e diz assim: mas eu não tenho nem chance de concorrer com uma vaga dessa aí de emprego. Olha, eu não tenho essa capacidade, não tenho tudo que eles estão pedindo. Quem disse que você precisa? Se Deus escolheu para você, Ele já garantiu a tua vitória, meu irmão. É Deus quem garante a nossa vitória. E aí Davi vai falar: eu estava lá no pasto cuidando das ovelhas do meu pai, como sempre. Esse era o meu trabalho, eu era o mais novo. Eu cuidava das ovelhas. Aí de repente apareceu alguém lá falando: nossa, Samuel está lá. Diz que vai ungir um rei, já passou todos os teus irmãos, não ungiu ninguém. Vai que é você. Pensando: não, mano, não pode. Tem hora que até a gente não consegue acreditar no que Deus quer fazer, né, meu irmão? Você fala: é meio demais, né? É meio demais para a gente, né, irmãos? Aí ele vem, e quando ele vem chegando, dá a impressão que ele bota a cabeça para fora, assim, sabe aquelas casas que tem a porta da sala, né? Que só entra as visitas? Mas daí você dá uma olhada assim, porque o Samuel está lá dentro, você olha assim e fala: pois não. Deus fala para Samuel: chama ele para o meio e unge, porque é ele que eu escolhi. Ele é o meu escolhido, unge ele no meio dos irmãos, o mais novo, sem tradição. Deus não está nem aí para tradição, não tem fila para Deus, não tem. Ele escolhe do jeito que Ele quer, quem Ele quer, e pronto. E às vezes a gente fica abismado com o que Deus faz, né? Fala assim: Deus, mas o Senhor está usando o fulano, Deus. Mas não é para o Senhor, Beltrano ali, estou investindo tanto nele. Aí vem... Como é que vai entender isso? Não entenda. Não tente entender. Aceite o que Deus faz, que é melhor para você, porque Ele tem o melhor para a gente. Aí, um dia Davi, já ungido como rei, seu pai manda ele levar algumas coisas para os seus irmãos que estavam em guerra. Davi vai até onde os irmãos estavam acampados, leva lá pão, queijo. Eu digo que esse povo mineiro já existe faz tempo, né, meu irmão? Desde aquele tempo já existia mineiro por aí. Turma levando queijo. E o pai de Davi também era espertão de mais de metro, né, irmão? O queijo você entrega para o comandante. O pão você dá para o povo lá. Agora o queijo você entrega para o comandante lá, para ele cuidar dos teus irmãos lá. Tá vendo? Aí Davi chega lá e está aquele tumulto naquele lugar, né? E o Davi: o que está acontecendo? Ele fala assim: rapaz, apareceu esse gigantão aí, ó. E ele está todo dia provocando a gente aí, quer um homem para guerrear com ele. E ele fez uma proposta, que se ele ganhar a batalha, nós vamos ser escravos dele, e se alguém ganhar dele, eles vão ser escravos da gente. Davi dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro. Davi pergunta: o que é que vai ganhar quem matar esse circunciso? Todo mundo estava apavorado, vendo um caos instaurado. Davi viu uma possibilidade. O que é que vai ganhar quem matar esse circunciso? Davi não chama de gigante nenhuma vez. Chama de circunciso, alguém que não merece o favor de Deus, que não quis o favor de Deus. É esse aí, que está provocando a gente. O que vai ganhar? Alguém disse: vai ganhar o seguinte: vai casar com a filha do rei. Davi pensou: ser genro do rei deve ser bom. Ser genro do rei deve ser bom. Aí falou assim: o rei vai cobrir-lhe de riqueza. Davi pensou: ser genro do rei rico deve ser muito bom. E daí ainda falou a terceira, que foi para lacrar. Falou assim: a sua família não vai pagar mais impostos. Ele falou: fechou. Eu digo que se fosse no Brasil, só pelos impostos já dava para encarar. Aí Davi falou: estou dentro.
O irmão dele olhou para ele, os irmãos falaram assim, rapaz, o que você entende de guerra, rapaz? O homem é campeão. O que é feito daquelas ovelhinhas que você cuida? Eles não se preocupam com as ovelhinhas que tem gente cuidando lá. Davi foi lá falar com Saul. Chega lá para Saul, conta toda aquela história que ninguém até então tinha ouvido. Que ele matou um urso, correu atrás do urso, correu atrás do leão e matou tudo. E Saul falou, rapaz do céu, baixinho invocado mesmo. Falou, você vai lá. Saul já tinha perdido a visão de Deus, mas mesmo assim foi sensível à voz do Espírito Santo para entender que Deus tinha um propósito na vida daquele menino. Falou, só que você vai lá, meu seguinte, pega a minha roupa, pega a minha armadura. Que a minha é o seguinte, a NASA construiu aí agora, último lançamento, tecnologia de ponta. Veste o trem aí porque você vai estar protegido lá. Davi botou aquele negócio, mas eu fico pensando, porque às vezes eu fico fazendo umas conjecturas, não sei se é só eu que sou louco assim, ou se tem mais louco que eu também nessa coisa. Porque a Bíblia diz que Davi era baixinho, pequena estatura. Pequena estatura, vamos colocar que Davi tivesse 1,60 m mais ou menos. A Bíblia diz que Saul era o mais alto da tribo de Benjamim. Se Saul era o mais alto, vamos colocar aí, para não colocar que era gigantão, vamos colocar 1,95 m, 1,98 m. Se Davi tinha 1,60 m, 1,98 m, estamos falando de 38, 40 centímetros de diferença. Imagine 40 centímetros de diferença, meu irmão, 40 centímetros de diferença é assim mais ou menos, né? Aí colocando 40 centímetros de diferença, se aquilo dava até aqui assim no Saul, colocou no Davi, virou um tubinho. Virou um vestido de tubinho aquele negócio. Davi não conseguia andar com aquilo, mas nem, não tinha jeito. Davi falou, não vai dar com isso aqui não. Eu vou do meu jeito. Sabe por quê? Porque Deus não precisa daquilo que o mundo tem para te oferecer. Ele vai te usar com aquilo que Ele vai prover para a tua vida. O mundo não tem nada que você não possa receber de Deus muito melhor do que aquilo que o mundo tem. Davi falou, eu vou do meu jeito. Passou lá no riacho, pegou as 5 pedrinhas e foi. E o gigante olhava e falava, meu Deus, o que está vindo lá? E Davi olhava e falava, é grande, e cada vez que chegava mais perto é maior ainda, estou chegando mais perto e está ficando grandão. E cada vez que ele chegava mais perto, o gigante olhava e falava, mas não está crescendo, é pequeno mesmo. E quando chegou mais perto, o gigante falou, meu Deus, mandaram uma criança. Eu pedi um homem e mandaram uma criança. E o gigante falou que ia matar ele, que ia entregar o seu corpo para a comida dos chacais. Vocês conhecem a história. E Davi também falou para ele, olha, você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus que você tem afrontado. Aquele dia, acho que a única coisa que passava pela cabeça de Davi era o seguinte, eu fui ungido para ser rei dessa nação, não é hoje que eu vou morrer aqui. Hoje não morre eu não, hoje quem morre é você, que eu vou ser rei desse negócio aqui, ó. Deus falou que eu ia ser rei, então se é para eu ser rei, não é eu que morro. Davi começa a girar aquela funda, o gigante fica pensando, meu Deus, o que é isso? É matar passarinho agora. Davi gira, aquele negócio solta, dá na testa do gigante. Ao invés do gigante cair para trás, como a lei de Newton, né, de força, de ação e reação, a pedra bateu aqui, o gigante caiu para frente. Acho que Deus deu um tapa na nuca do infeliz. Cai diante do meu servo, porque ninguém vai ficar em pé diante daquele que é escolhido por mim. Aleluia! E aí Davi pula lá, que nem arma tinha. Davi pula lá, e tem tanta gente hoje preocupada com arma, né? Querendo comprar arma e não sei o quê. Davi nem arma tinha, meu irmão. E Deus deu um gigantão para ele. Foi lá, pegou a arma do gigante, cortou a cabeça dele, levantou a cabeça dele e disse, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Aleluia! Deus tem a resposta que nós precisamos. Deus pode suprir as nossas necessidades. Fique em pé, por favor. Aleluia. O Deus que nós conhecemos, o Deus que nós servimos, é um Deus grande. Independente do momento que você esteja passando, independente da luta que você esteja vivendo, entregue isso para o Senhor. Descanse, entregue nas mãos do Senhor e diga, Senhor, está em tuas mãos, Deus. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o Senhor é. E Ele pode fazer na tua vida. Você acredita nisso? Eu quero orar com você. Eu quero declarar o favor de Deus sobre a tua vida, sobre o momento que você está vivendo, sobre o momento que a nossa nação está vivendo. Eu quero chamar você a juntos orarmos ao Senhor e declararmos que nós continuamos confiando nele. A nossa confiança é nele, somente nele. Nós te louvamos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Deus, por tua presença em nosso meio nesta noite. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor. Nós louvamos o teu nome com os nossos louvores, Senhor, com as canções que cantamos.
e também ouvimos a Tua palavra, Deus. Senhor, ajuda-nos a entender, Senhor, e a bendizer o Teu nome pelo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor não perde o controle nunca, Pai. Tudo está sob o Seu domínio. Continua nos guardando, continua protegendo as nossas vidas. Deus, abençoa a nossa nação, Senhor, o momento que estamos passando. Pai, o Senhor já viu como isso vai terminar. Nós confiamos em Ti, nos submetemos ao Teu senhorio, Senhor. Enquanto tantos estão organizando tantas coisas, nós queremos organizar um clamor, ó Pai. Um clamor a Ti, porque é de Ti que vem a resposta que nós precisamos. É do céu que vem a resposta que nós precisamos. Vem, Senhor, toca os nossos corações, fala conosco, Deus, nos abençoe, Pai. Eu quero pedir as Tuas bênçãos sobre esta casa, Senhor, sobre este lugar, sobre o anjo dessa igreja, sobre a sua família, sobre os seus obreiros, os seus liderados, sobre os membros, os congregados, os simpatizantes. Deus, abençoe a cada um, Senhor, que este lugar, ó Pai, seja hospital, Senhor, para as pessoas que entrarem aqui aflitas, seja casa de pão para o faminto, Deus, e seja a Tua morada, Pai. Pai, eu declaro o Teu favor sobre esta igreja, sobre este lugar. Abençoa os Teus filhos, dá-nos uma semana abençoada de trabalho, de estudos, Pai, que possamos estar na Tua presença, no centro da Tua vontade. Cuida de nós, Senhor, cuida de nós, dos nossos projetos e sonhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a tua vida nesta noite, meu irmão.